E aí, pessoal, tudo bem? Marcos por aqui. Hoje a gente vai começar o episódio número 18 da nossa série de ConfUI. E hoje eu vou comentar sobre uma coisa que vocês me pediram já, que é o Wave Speed e o Tcache. O que é o Wave Speed e o Tcache? E por que vale a pena colocar eles no fluxo de trabalho de vocês, né? A ideia por trás deles é o armazenamento em cache que permite que o modelo salve vários cálculos necessários, né, que eles vão fazendo nos steps para não ter que refazer de novo, né? Então eles vão armazenando esses cálculos matemáticos e deixando eles lá e só usa daí ele ganha tempo e faz com que tudo seja executado com um pouco mais de eficiência. O grande problema são bem complicados de instalar, já vou avisando. Então, eu vou explicando por cima, depois eu fiz alguns testes na minha 4090, não senti tanta diferença. Eu acho que para vocês que têm umas placas menores ou então que tem computadores mais modestos, tal, é legal fazer um teste e me passar, porque eu escutei e muito bem sobre, por exemplo, 8 GB rodar perfeito com eles, tá? Então vale muito a pena, dá muito trabalho. É um é um negocinho meio complicado de instalar, tem muito detalhe. Eu vou tentar ser bem minucioso aqui e depois a gente faz uns testes para mostrar. Então, eu vou colocar todos os links tanto na descrição do vídeo quanto no meu Discord, tá? Eu vou deixar tudo lá bonitinho. Depois, se precisar também fazer uma documentação, não sei se de repente eu coloco no meu Patreon. O primeiro problema é o Wave Speed a gente não consegue instalar pelo Node Manager, tá? Então já vai por aí. Então você tem o Node Manager, você tem o Wave Speed, você tem o Tcache. O Tcache a gente consegue instalar ele de boa pelo Manager. Você vem aqui, Tcache, você instala ele por aqui. O Wave já tem um grande problema. Pode ver que ele não está nem listado aqui no diretório deles. Ele está listado, ele aparece. Na hora que você tenta fazer a instalação, ele vai dar um erro de permissão. Tá? Então, primeira complicação é aí. O Wave Speed ele tem bastante coisa para instalar. E ele funciona legal para placas da série 20. Tem coisas assim que ele funciona legal para placas da série 20 para cima e série 20 para baixo. Depende de algumas coisas dele. Eu vou deixar aqui também quais são as placas que ele trabalha com versão 7 para cima, né? Que ele considera o power level da placa 7 para cima. Então é da série 20 para cima que ele trabalha legal. Mas dá para trabalhar, inclusive ganhar muita performance com placas mais baixas também, tá? Então eu vou mostrar aqui. Então a primeira coisa vocês viram, a instalação do Tcache é só vir aqui, install. Não vou dizer de novo, como eu sempre falo, né? Atualizar, todas aquelas coisas que eu falo sempre. Vou ser mais preciso, porque esse daqui vai ser um tutorial meio longo. Ele tem bastante coisa para falar. O Wave Speed, se você tenta instalar ele por lá, ele vai dar um erro de permissão. Tá? Ele não vai deixar a permissão. Então, uma das coisas que o ConfUI tem, justamente por segurança, que você às vezes acontece de ter alguma library, algum arquivo desses softwares que é open source, né? Pode acontecer de algum deles ser infectado. E você não percebe, você roda com uma permissão alta e quando você vai ver ele já infectou a tua máquina. Então o ConfUI ele tem umas configurações que é uma security policy. Você vai lá no config.ini, né? E você pode mudar essas configurações de segurança do ConfUI. Coisa que eu não recomendo. Deixa ele trabalhar com as configurações normais que ele trabalha. Ele trabalha entre normal e weak, tá? Que são as configurações. A normal e a strong, né? Porque tem a normal menos e tem a weak que eu não aconselho. Então, algumas funções ele proíbe, tá vendo? Ele não permite
High e Middle Level Risk Filters, por exemplo, que ele considera que, se você olhar os Risk Filters, stall git URL, pip stall, várias coisas que você consegue fazer de dentro do ComfyUI. Então, isso é justamente por segurança. Se um vírus pega, te instala um pip, vem de um pacote malicioso, alguma coisa assim, ele não deixa fazer. Então, eu não aconselho seguir esse método. Tá? Eu tô falando, você segue por tua conta e risco, mas não aconselho. O método mais fácil é, você vem no ComfyUI, você vem no WaveSpeed, né? Vem no código, copia ele, vem aqui no ComfyUI, Custom Nodes, abre aqui o terminal e dá um git clone. E vem aqui e já coloca. Ele vai me dar dizendo que eu já tenho, tá? Porque já está instalado. Então o jeito mais fácil é esse. E restarta o ComfyUI. Tá? Então não tem mais aquele problema de você carregar por dentro do ComfyUI. Você está fazendo isso por fora através do terminal. Então o WaveSpeed está instalado. Só que se você tenta rodar eu vou agora para pro workflow, tá? Eu tenho um workflow aqui. O que eu tenho aqui? Ele está rodando Guff, Flux, os clips normais. Eu estou rodando com uma LoRa, que é o Turbo, né? Que você pode rodar até em 8 steps. Coloquei para fazer o teste. E quando você... esses 3 nodes aqui, que eu separei ele em Loader, Speed Boost, né? E Text to Image, que é o fluxo normal de criação de imagem, né? E aqui é onde faz o Loader, que ele carrega todas as coisas, né? E aqui o Apply First to Cache, ele é usado, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Se você tiver uma placa de vídeo abaixo da série 20. Tá, então você só precisa vir e liga ele aqui. Então você pode usar. O Tcache, você pode usar ele ou não usar ele, você que sabe. A vantagem do... assim, o Tcache tem vantagens e desvantagens que... existem alguns problemas com o Tcache, eu não tive, mas já escutei problemas, já li relatos, tá? De acontecer do Tcache simplesmente parar de funcionar. Você tenta desabilitar o Node, carregar tal, daí você tem que restartar, trava o ComfyUI, você tem que restartar o ComfyUI, daí volta. Daí toda a ideia de ganhar performance e ganhar tempo com ele, você acaba perdendo, que você tem que restartar tudo de novo, começar do zero. Então... algumas coisas dele dá problema. Então o WaveSpeed ele hoje ele está um pouco mais desenvolvido. O problema é que o WaveSpeed ele trabalha... então você pode usar o WaveSpeed com cache, com o Tcache ou sem o Tcache. Depois eu vou explicar esses valores o que são. E na terceira opção você pode usar só o Compile Model, se você tem uma placa da série 20 para cima. Só que o Compile Model, na hora que você roda, ele pede um aplicativo chamado Triton, que ele faz parte do Python, né? Que trabalha junto com o CUDA. E ele é a grande dor de cabeça do WaveSpeed. Eu vou tentar fazer um tutorial. Esse meu tutorial aqui, ele vai ser bem complexo porque tem muito detalhe. Ele não tinha padrão para o Windows, tá? Só tinha para Linux. Então, uma alma bondosa, isso aqui, ele fez um fork do Triton para o Windows. Eu vou deixar ele aqui. Só que a instalação dele é bem complexa. Tá? Primeiro, a gente tem que checar qual que é a versão do nosso Python, do nosso CUDA. Então, a primeira coisa que você vê quando você roda o Python, quando você roda o nosso ComfyUI, se a gente for lá na nossa tela inicial do ComfyUI, ele fala que meu Python é 3.11, tá vendo? Meu PyTorch é 2.41 e meu CUDA é 12.4. Então, essas informações a gente tem que guardar, beleza? Isso aí é importante porque tudo vai ser rodando, baseado nessas configurações. Ele tem todo aqui, ó, de como instalar, mas eu vou fazer um passo a passo.
Outra coisa, vocês não podem misturar o Python Embedded que está dentro do ConfUI, tá? Que é a pasta do nosso ConfUI, essa pasta do Python Embedded com o Python que está instalado na máquina de vocês local, tá? São dois ambientes totalmente separados. Esse Python ele pode ter uma versão, o ambiente de vocês pode ter outra. Aqui tem pacotes listados e lá tem pacotes listados, né? Então, se vocês precisarem, eu posso deixar aqui deixa eu lembrar qual que é o comando. Python mpip list. Esses são todos os meus pacotes listados que estão funcionando hoje no meu Python aqui no Python Embedded, tá? Tem uma pancada de pacote. Tá. Outra coisa, a gente vai ter que mexer nele. Então, o ideal, ele tem acho que mais ou menos uns 6 GB, 7 GB mais ou menos. E o ideal compactado meu aqui deu 2.4 GB. Faz um backup dele, tá? Zipa ele para uma outra pasta, porque a gente vai colocar a gente vai ter que colocar 2 diretórios aqui dentro e mais algumas coisas que a gente vai mexer e ele pode dar pau. E se der pau, o ConfUI para. Então, para vocês não terem dor de cabeça, faz um backup do Python Embedded para resolver esse problema. Então, primeira coisa, a gente saber a versão do Python, a gente já sabe que está lá no qual que é a versão do nosso PyTorch, o meu era 2.4, então tá aqui. Então, ele fala aqui que a 3.10 ele funciona com Python 2, o PyTorch 2.4.0. Se você tem um PyTorch abaixo desse, tem que usar uma versão diferente, que a 3.10 não é compatível. Tá, que são os releases aqui, depois eu vou entrar no detalhe aqui. Depois, o mais importante, a gente tem que instalar o CUDA. O CUDA, a gente tem que baixar o CUDA do site da NVIDIA. Tem aqui, ó, install CUDA Toolkit. Baixa a versão 12.4, não baixa a versão mais nova. Se a gente vir aqui, CUDA Toolkit, vem aqui, ó, 12.4. Baixa essa versão. Você vem aqui, ele vai baixar para Windows 64, disco 11 e local. Instala ele. Daí, depois de instalado, você vai ter que colocar a linha de comando dele no... Cadê? Você vai ter que colocar a linha de comando dele, esses dois diretórios. Normalmente, ele provavelmente depois de instalado já vai colocar, tá? No patch do Windows. Para você checar se está tudo bem, você tem que... Você vai lá no DOS, no terminal, né? Você vai no terminal e escreve... ele até coloca aqui, ó. Se você checar para ver se está no patch direitinho, se está colocado, você vai lá no prompt de comando e instala e digita esse comando aqui, ó. Cadê? Petas... Perdi aqui. Aqui, ó. Petas version, tá? Você copia esse. Você vai ver aqui que na hora que você rodar ele aqui, ele vai falar, ó, Petax, PTX, Building, NVIDIA. Você vai precisar dele. Tá vendo? CUDA 12.4. Então, uma parte da instalação do WaveSpeed tá aí. Depois, a gente tem que instalar algumas coisas pro... Aqui, no caso, se você for usar, não esquece. Depois a gente tem que instalar o MSVC e o Windows SDK, que eles fazem parte do Visual Studio. Você tem que vir no site da Microsoft, baixar o Visual Studio Community. A padrão, ele é bem demorado, porque é grande. Porque o que ele faz? Na hora que você tiver com o teu Visual Studio instalando, você vai ter que ter certeza disso aqui, ó. Abri errado. Desculpa. Eu tenho que instalar o... É o installer que eu quero mostrar para vocês. Ele vai instalar isso aqui. Você tem que ter certeza que ele vai instalar o desenvolvedor para desktop C++. Tá vendo? Ele tem que estar essa caixinha marcada. E ele vai ter que instalar isso aqui, ó.
o MSVC 143 e o... Cadê? Os SDK. O SDK do Windows 11. Aqui no meu caso é um Windows 11, então o SDK do Windows 11. Tá? Instalando isso, você... É bem demorado porque vai instalar um monte de coisa no Visual Studio, porque o que ele faz? Na hora que ele começa a fazer a instalação, e tem que colocar isso aqui no patch também do Windows. E para saber se está funcionando, você mesma coisa, você tem que ir lá no PowerShell. SE não, mas tudo bem. E você tem que escrever CL. Se escrever CL, ele escreveu aqui, tá vendo? Microsoft Corporation, todos os direitos reservados, compiler. Tá funcionando. Ele coloca aqui, ó. Você tem que escrever CL, se aparecer Microsoft Object Compiler, tá funcionando. E você tem que ter certeza que tem o Visual C Redistribute para o Visual Studio dentro da pasta do ComfyUI, que são esses dois dentro da pasta do Embedded, que é esses Visual Studio aqui, ó. É esse VComp aqui e o outro é o MSVCP 140. Esses dois arquivos têm que estar dentro dessa pasta. Normalmente ele já tá, no meu já tava. Porque o que ele faz? Na hora que ele roda a primeira vez o Triton, ele simplesmente compila. Ele faz uma compilação da primeira vez, porque muito depende da tua máquina, da tua configuração. É o que eu falei, ele demora um pouco. Pelo tempo e trabalho que deu, eu não senti tanta diferença na minha máquina, tá? Não valeu muito a pena, não senti tanta vantagem. Ele ganha velocidade? Ganha. Algumas coisas ele ganhou. Mas assim, a velocidade ela tá relacionada com a qualidade. Então, você tem que pensar, tem que achar um meio termo entre a qualidade, porque ele vai fazer ganhar em máquinas de 8 GB, ele vai melhorar muito a performance tanto para o Flux, para o Hunyuan, para o LTX, geração de vídeo. Depois eu vou mostrar com outras coisas, mas esse tutorial meu aqui está basicamente ensinando a instalar o WaveSpeed, porque o Triton é o grande problema dele, tá? Muita gente não sabe fazer funcionar por causa do jeito dele instalar, ele dá trabalho. E é muito detalhezinho, você não pode pular os detalhes, senão vai dar problema. Você vai tentar carregar, vai dar erro no ConfyUI, ele vai dar erro na compilação, pode dar um monte de problema. Tá? Então, instalando, depois você tem que vir aqui, escolher a versão que você vai baixar. Que são essas versões? Essa versão CP310, CP311 é a versão do Python. 3.10, 3.11, 3.12. A minha, no caso, você viu que era 3.11. Então eu teria que baixar ou essa 3.00, 3.11 ou a 3.1, 3.11. Eu baixei a 3.1, 3.11, que é mais nova. Mas às vezes eu aconselho baixar a 3.00 porque o ConfyUI é meio fresco, ele prefere trabalhar com coisa já que está desenvolvida. Às vezes você baixa uma coisa nova, pode quebrar ele, algum node não funciona. Então, se quiser testar 3.00, é melhor testar 3.00. Eu já instalei a 3.1 e não deu erro, tá? Então, segundo, eu tenho que pegar esse arquivo aqui. Dentro tem um diretório chamado lib. Ele tá aqui também. Se você vem aqui, ó. Opa. Se você vem aqui, ó. Cadê? Você tem, além daquele lib, ele também tem, deixa eu voltar lá no... Ele fala pra gente vir aqui, a gente saber qual é o arquivo baixar, a gente tem que vir depois no post 1, tá? A gente tem que vir nos releases aqui, vem no post 1, aqui no assets, e você vai baixar um desses dois. Aqui é pro Python 3.12, esse aqui é pro Python 3.11. Você vai baixar esse arquivo lib, tem duas pastas dentro dele, que você vai jogar dentro da pasta do Embedded, do Python Embedded. Tá? É o que está escrito aqui, é o que ele escreve aqui no... É o que eu falei, às vezes ele tem muito detalhe que pode ser aí que vocês errem.
Aqui, ó. Ele fala que na hora que você baixa a pasta, se o ConfUI tem uma versão tal, 3.11, você baixa isso e se include, e ó, include e libs e joga dentro da pasta do Python Embedded. Esses dois folders, include e lib, tá dentro desse zip file aqui. Beleza? E tem outra que eu não estou vendo. Ah, cadê? Deixa eu ver. Tem uma outra que ele fala aqui embaixo. Será que foi aqui que eu vi? Agora eu não lembro. Tem, mas eu vou passar. Eu vou mostrar onde que é. No Python Embedded, se vocês forem ver aqui, ó, no release, existe uma pasta chamada CUDA 12.4 lib. Dentro dela tem uma pasta, uma lib, que você tem que criar uma pasta dentro do Python Embedded. Tudo isso daí por causa da compilação. Tá, então vamos abrir de novo o ConfUI aqui. E ele fala pra gente criar uma pasta. Cadê aqui? Onde que era? Aqui, ó. Lib Side Packages. Ele fala pra vir aqui criar uma pasta chamada NVIDIA. Essa pasta. Dentro dela colocar o CUDA Runtime. Você cria essa pasta CUDA Runtime e vai jogar essa lib que tem aqui dentro, você vai jogar aqui. Daí ele vai ter esse arquivo x64 aqui dentro. Esse CUDA lib. Que na hora que você rodar a primeira vez o teu ConfUI e rodar o Node aqui, ele vai compilar tudo e vai fazer funcionar. Tá, vou fazer um teste. Eu vou colocar incremental aqui para vocês verem a velocidade de gerar, por exemplo, se eu gerar com... Vamos voltar lá para baixo aqui, tudo que tá... Que aqui tudo isso aqui é o que foi compilado, tá vendo? Eu instalei para vocês verem. Ele gera um monte de compilação, dá umas travadas, ele deu umas travadas, mas depois que compilou foi embora. Então, vamos gerar com o Apply First Block. E o que são esses números, tá vendo? Esse Resident Diff Threshold. Se você vir aqui, ó, essa pasta aqui, ó, do Paratension, ela vem aqui que é do Wave Speed. Tá vendo? É Multi-GPU ConfUI version of Paratension. Se você vem aqui, ele compara as versões do RDT, tá vendo? Se você coloca RDT 06, 08, 010 e o tempo para ele gerar a imagem, tá vendo que foi baixando o tempo? 26, 21, 17. Quanto maior o número do RDT, que é esse número aqui, ó, que é o Residual Drift RDT Threshold, tá vendo? Mais rápido a imagem fica, mais rápido ela gera. Só que perde um pouco da qualidade. Então o ideal é sempre achar um meio termo, você conseguir ver que a qualidade tá boa sem ficar muito devagar. Então isso faz melhorar a velocidade no teu... E a mesma coisa aqui embaixo. O Tcache é a mesma coisa. Se você aumenta o threshold aqui, ele vai ficar um pouco mais rápido, perdendo qualidade. Você pode trabalhar com ou sem o Tcache, independente do Wave Speed. Tá? Mas vamos gerar um aqui para vocês verem. Eu gerei aqui um de 30, tá? Coloquei uma média aí. Então vamos ver o tempo que ele vai gerar essa imagem. Estou colocando incremental. Eu não vou dar pausa na gravação. Ele pegou o prompt 20 steps, tá? Mesmo usando o LoRa. Ah, outra coisa, tá? Comentar também que é importante. O Wave Speed, ele já está funcionando com LoRa, mas o Tcache, ele funciona melhor com LoRa, com o Pulid do Flux Tools. Então, tá muito em desenvolvimento ainda. Tá funcionando, tá dando umas coisas. Então, o Tcache, que nem falei, às vezes ele dá alguns problemas, ele pode travar ou parar de reconhecer. O Node dele mudou desde a última vez que eu testei, tá? Ele tinha mais umas 2 ou 3 opções aqui embaixo, sumiu, não sei o que aconteceu, se eles tiraram, se mudou. Agora tem um Flux aqui que antes não tinha, tá vendo? Então mudou bastante.
Então, nessa primeira versão, tá vendo? Eu falo que o Apply Fastback, se você usa esse Node aqui, pode apagar esse aqui, se você tem uma placa da série 20 para baixo. Opa. Se você tem uma placa da série 20 para baixo. Então, para mim, por exemplo, ele rodou aqui 27 segundos. Agora vamos tirar ele e colocar esse aqui, ó. Ou então vamos tirar e colocar só o Tcache. Vamos rodar com o Tcache e ver quanto tempo ele leva. Você vê que o Tcache está sendo mais rápido. 6, 8. Mesmo que eu esteja usando o LoRa, o Turbo, que eu posso usar 8 steps, eu estou usando 20, tá? Porque 8 steps vai ficar meio rápido, vai ficar meio ruim de ver. Tá vendo que com o Tcache ele gerou em 23, 4 segundos a menos com o Tcache. Lembrando que esse número eu posso aumentar, ele vai gerar mais rápido, mas daí eu posso perder qualidade aqui. Então nunca esqueça disso. Agora vamos rodar com esse aqui, ó. Esse que é o ideal para quem tem uma placa da série 20 para cima. O problema é a dificuldade de instalar ele. Então vamos rodar ele. Ó, já tá gerando. 27, 23. Vamos ver quanto que vai dar esse. 22. Tá vendo? Eu falei, eu não senti tanta diferença para gerar, mesmo estando com a LoRa, tudo. De 27 para 22, para mim não dá tanta diferença. A imagem tá legal, ela tá com detalhes, tá com um bokeh aqui no fundo, tem detalhezinhos no tapete, o robô tá detalhadinho. Então, você tem que sempre ficar jogando com esses números, ver a melhor qualidade com a melhor velocidade. Se eu, por exemplo, aumentar esse... vou tirar esse aqui para fazer um teste de novo com esse aqui. Lembra que ele gerou em... Ele gerou aqui... Esse aqui ele gerou em 23. Se eu aumentar o valor aqui para 0,4, por exemplo, a qualidade já não vai ficar tão boa, mas vai gerar mais rápido. Ó a diferença de velocidade. Aqui com o Tcache. 13. Até que não deu tanta diferença. Tá? A qualidade continua boa, aqui tá boa. Tem um bokeh, a árvore no fundo. Tá com detalhe. Tudo bem que não tá em upscale, não tá numa resolução super legal, mas você vê que ficou bom. Então, pra mim, eu testei aqui 0,4. Ele aumentou bem de 23 para 13. Ou seja, ganhei quase 40% a menos de tempo. É isso? Uns 40% a menos de tempo, mais ou menos? Quase 50%. De 23 para 10, tirei 10 segundos de diferença em uma configuração do cache. Tá? Então, esse é um tutorial que eu tô mostrando que para vocês entenderem. Então, o Compile Mode e o Apply Mode, eles fazem parte do Wave Speed e aqui é um do Tcache. Depois eu vou mostrar uns exclusivos para RuneY, para LTX e outras, porque para vídeo melhora legal. Para vídeo eu não vou mentir, mas para vídeo melhora bem. Mas pro Flux, que já é... Tudo bem que eu estou usando o Guff, já é rápido, mas você viu que melhora muito a performance. Então, o grande problema é esse aqui. Quem tem placa da série 20 para cima, ele precisa instalar o Triton. Então, tem que fazer todo esse processo. Depois que ele instala, pode remover o Visual Studio lá, pode remover ele, que não vai usar mais ele. Mas é que a primeira vez que ele roda, ele compila um monte de coisa. Não sei se na hora que ele atualizar, se entrar no ConfUI vai ter alguma coisa... não sei como vai ficar, tá? Ainda tô... Porque o Triton acho que foi um fork criado para o Windows, ele não é padrão do Windows, então teve toda essa adaptação aí para fazer. Beleza? Eu vou deixar esse workflow, espero que vocês tenham entendido.
porque a instalação é bem complicada, a instalação é meio chatinha. Qualquer coisa vocês deixam, eu vou criar um guia também escrito para ajudar. É, então, deu trabalho esse vídeo, deixa o teu like aí, deixa o teu compartilha, comenta, porque a compilação, tudo isso ele demora. Então se preparem porque demora. Pra mim demorou e vai demorar. O Visual Studio é muito chato instalar. Ele instala um monte de coisa que você não usa. Então é uma besteira. Essas coisas da Microsoft enchem o saco. Então vocês viram que em performance, ó, ajuda bastante. 27 caiu pra 13. Tá? Na hora que você vai configurando ele, acertando os ajustes, né? Melhora muito. Beleza? Isso com LoRa carregando LoRa. Então fica muito bom, fica bem legal. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa os comentários aí do que vocês. Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo, se vocês conseguiram instalar legal. Avisa aí que se precisar a gente dá um help. Beleza? Se der, também faça uma live e a gente vai fazendo isso passo a passo também na live, ao vivo. Acho que facilita também para fazer tudo. Então eu apago, faço uma nova instalação do Confluent num outro diretório, a gente testa. Então se precisar a gente faz do zero para poder entender, porque é meio chatinho. Quem não é, às vezes a gente é da área de tecnologia, mas às vezes tem umas coisas que incomodam um pouco mexer. Principalmente essas coisas de Python, que quem não é desenvolvedor é meio chato. Então tem muita coisinha no Python que é meio chato. Beleza? Então tô indo nessa. Abraço, fui. E desculpa o atraso nos vídeos que eu tive meio enrolado essa semana. Beleza? Então tô indo. Abraço.